Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vou falar sim desse capítulo 100 de Shingeki no Kyojin, do mangá de Shingeki no Kyojin, que todo mundo que acompanha o mangá tá muito ansioso há muito tempo. Há um mês que tem os vídeos, todos os comentários, capítulo 100, quero capítulo 100, tô ansiosa, e saiu enquanto eu estava lá na Spoiler Nights da CCXP, que inclusive se você não sabe o que aconteceu, não sabe o que eu fiz, não sabe que eu estava lá, você tem que me seguir no meu Instagram, que é Gabi Xavier, pra você saber o que eu tô fazendo, saber se eu estou gravando o vídeo do capítulo 100, inclusive, eu sempre falo isso no Twitter, no Instagram, então me segue nas redes sociais. E esse capítulo 100, obviamente tem spoilers que não estão no anime, isso eu não preciso nem dizer, eu acho, mas ele não veio com tanta ação quanto a gente imaginava, mas mesmo assim ele veio com muitas informações importantes. Por isso eu tô trazendo esse vídeo como um grande compilado com as principais informações, com as principais descobertas, com as principais dúvidas. Então acompanha aí pra gente comentar depois no final. A gente começa com um pequeno flashback, não é de muito tempo, é um pouquinho antes do festival que tá rolando no capítulo passado já. E tá tendo uma conversa do Willis, que é o Lord Tybur, com o General Magaff. E eles estão ali claramente falando sobre a noite do festival, planejando como vai ser, e fica muito explícito que o Willis já sabia que os inimigos, o pessoal lá de Parades, já teria invadido Marley, já estava ali perto deles, planejando alguma coisa. E no final das contas, sim, o Willis planeja ser uma isca para atrair o perigo de Parades, o inimigo de Parades, enquanto ele faz o seu discurso anunciando a guerra. Mesmo com a preocupação que Magaff ele mostra com a segurança dele, de todo mundo, o Lord Tybur acha essencial ser daquele jeito, porque assim os maiores líderes de todas as nações iam estar ali para ver e querer entrar nessa guerra, mas aí ele falou pro Magaff deixar esse pessoal importante lá no fundo, porque assim eles estariam mais protegidos de qualquer desastre. Ele ainda fala que sabe que tem forças cooperando ali com Parades, o que dá a entender que tem algum grupo, ou mais de um, fora da ilha que estaria ajudando esse pessoal de Parades. Será, por exemplo, que seria o clã asiático? Por exemplo, aquela senhora asiática que a gente já viu num capítulo anterior. Ela foi embora antes de tudo acontecer, então parece que ela sabia o que ia acontecer ali, o desastre que poderia acontecer, e ela ainda ajudou uma das crianças eldianas. Então, enfim, parece que ela poderia ser uma candidata aí à aliada de Parades. E não é só isso, ele também dá a entender que teria pessoas de dentro do próprio exército marleniano traindo eles. E sim, o Willis está ali preparado inclusive para morrer eventualmente, ser essa isca em frente aos líderes da nação, aos jornalistas, e que mesmo que ele e vários eldianos morressem, não teria problema. Inclusive ele não demonstra nenhum problema com eldianos morrendo num plano de outros, morrendo sabendo que aquilo poderia acontecer, né? Eles sabendo que aquilo poderia acontecer, porque afinal de contas são só filhos do demônio, então não faria sentido qualquer pena dessas pessoas e dele mesmo. E é estranho porque até o General Magaff fala e acha errado se sacrificar essas pessoas dessa maneira, e o Willis fala que não tem nenhuma diferença de fazer isso daquele jeito ou numa guerra, então não tem que reclamar. E tem gente pensando aí, se questionando se o Lord Tybur, se esse Willis realmente tinha o Titã Martelo de Guerra dentro dele, porque seria uma loucura ele se sacrificar tendo tanta importância. Mas depois eu falo no final sobre isso de novo. Então a gente volta a ver o discurso do Lord Tybur, de onde ele parou no último capítulo, dizendo que a família dele não era feita de heróis, que foram pessoas que se apossaram de uma honra e privilégio sem merecer e que eles não eram nem um pouco diferentes dos outros eldianos. E aí, em outro plano, os soldados avisam o General Magaff que guerreiros eldianos, aqueles que tinham os poderes dos titãs por Marley, tinham desaparecido depois que o soldado convocou eles para algum lugar, e daí a gente vê a Pique e o Porco ali caídos na armadilha que eles caíram no capítulo passado, que impede que eles se transformem em titãs porque é muito pequeno. Mas, aparentemente, alguém que capturou eles deixou ali também comida e água, então não necessariamente querem que eles sofram ali, né? Claramente, eles tiraram eles do combate, sim, mas talvez não com intenções tão ruins. Aí surge aquela desconfiança mais sobre o Zack, porque e se ele foi culpado por isso? Seria ele realmente um aliado no plano do Eren? Ele saberia do que estava acontecendo e aí teria dado algumas regalias para os seus companheiros? Não sei. E daí vai chegando no fim o momento do discurso final do Willis, mas ainda não chegou. Ele continua ali expondo todas as verdades sobre a sua própria família, para que o mundo veja o perigo a que eles estão expostos, e tem um pensamento que aparece quando ele olha para sua família ali atrás da cortina, de que aquele é o último passo antes do sacrifício. Só reparem que nessa hora tem aquele guarda ainda muito alto e que ele tá sempre perto em cenas muito específicas e cenas do Willis. Depois a gente fala sobre isso também. Uma informação muito interessante que o Lord Tybur dá é que as 3 muralhas construídas, as 3 muralhas ali da Ilha de Parades, que tem vários milhares de titãs do tamanho colossal dentro, tem nome de 3 mulheres que são as 3 filhas da Ymir Fritz. Muita gente se questionava por que esses nomes e agora a gente tem aí a explicação. E de novo a gente tem o anúncio de que apesar de
toda a tecnologia contra os titãs que existe no mundo naquele momento, ninguém conseguiria parar a destruição do mundo se o Eren, que tem a coordenada hoje, liberasse aqueles milhares de titãs de tamanho colossal. E o Willis comenta que foi justamente o Reiner, quando voltou da ilha, quem comentou que o Eren tinha a capacidade de controlar a coordenada, mesmo sem nenhuma comprovação de uma ligação dele com a família real. E por isso ele seria um enorme perigo, mas nem mesmo nós, leitores, sabemos ainda como que ele conseguiu esse controle total da coordenada, né? Finalmente voltamos a ver o Eren, e agora ele tá realmente se regenerando de propósito, recuperando ali rapidamente o seu cotoco, ali a perna que estava cortada, o pé, e cresce muito rápido. Então fica bem claro que ele com certeza passou por muito treinamento, e pelo menos desse controle ali do seu corpo e dos poderes básicos do Titã, ele amadureceu muito. E o Falco, coitado, fica ali frustrado, porque ele foi enganado e usado pelo Eren, e sim, o Eren fala que usou o garoto principalmente para mandar cartas que, segundo ele, não eram para a família dele, não. Eram para um aliado. E aí, que aliado? Nós e o Reiner ficamos pensando aqui quem seria essa pessoa. O Zack parece a alternativa óbvia, mas e se não foi ele? E aí, enquanto eles escutam um discurso sobre como o mundo seria pisoteado e destruído pelos milhares de titãs colossais que o Eren poderia libertar, o Falco fica desesperado, pensando em como que ele pode ajudar a parar esse novo inimigo. E aí o Eren começa a falar que sim, que ele é o cara mau, que ele é o inimigo que vai destruir o mundo, mas que eles ali também eram os caras maus pra ele. Que quando invadiram as muralhas, a casa dele ali, deixaram titãs entrarem, a mãe dele foi engolida na frente dele e ninguém tinha feito nada pra essas pessoas que fizeram tudo isso. Na época ele inclusive não entendeu por que aquilo aconteceu, por que tanta gente tinha que sofrer e ser morta. E aí ele pergunta pro Reiner, por quê? Por que eles fizeram aquilo? E ele responde que foi porque eles precisavam seguir a missão de destruir as muralhas, gerar o caos e testar a reação do Rei Fritz, para que no fim eles pudessem capturar o poder da coordenada. E aí o Eren parece ironizar, talvez, dizendo que ele entende que aquilo era para salvar o mundo e por isso era inevitável. Aí o Reiner diz que lembra que o Eren falou há anos atrás que ele garantiria que eles, os culpados por todo aquele sofrimento, morreriam da pior forma possível, e pergunta, desesperado, claramente desesperado, se foi para isso então que ele foi para Marley. E detalhe que nesse momento ele faz um gesto de se coçar igual que o Zack faz, responde que ele nem se lembra daquilo e fala que, enfim, nem pensa nisso, assim, nem ele lembra, não é por isso não. E o Reiner fica sem entender, ué, então por que ele tá ali? E aí o Eren comenta que ele realmente via naquela época qualquer um além do oceano como inimigo. Mas aí ele foi pra Marley e conviveu com os inimigos, igualzinho eles tinham feito. Alguns eram ruins, realmente eram ruins, mas outros eram gentis, eram pessoas boas, exatamente como acontecia nas muralhas. Mas ali, eles pensavam que eles eram diferentes das pessoas das muralhas, que todos os eldianos dentro daquela ilha eram demônios, demônios que ameaçavam o mundo inteiro e que tinham que ser exterminados. E aí, de novo, ele parece ironizar, falando com o Reiner que, né, uma criança ouvir tudo aquilo, toda essa história sobre demônios, colocada na cabeça dele, como que ele poderia ir contra tudo aquilo? Como que ele poderia entender que aquilo que era ensinado pra ele era mentira? Pressionado, desesperado, admite que ele não fez aquilo para cumprir a sua missão, ele não destruiu a muralha para cumprir uma missão, porque no final, o plano que ele fez, porque ele fez aquele plano todo como aconteceu, foi depois que o Marcel morreu e ele ficou desesperado de ser entregue, de ser morto, de ser humilhado. E ele queria ser o herói, ele queria ser reconhecido, ele queria provar que ele poderia fazer aquilo e ele organizou o plano e foi tudo culpa dele. Que ele é uma pessoa detestável e aí ele pede que o Eren mate ele, simplesmente mate, porque ele não aguenta mais, ele quer desaparecer. E aí chegamos no começo do momento mais tenso desse capítulo, se você já leu, você sabe. E agora sim, é o final do discurso no festival, aquela hora que o Willis fala que não queria ter sangue de Eldiano, que o sangue desse povo não deveria existir. E quando ele fala que não gostaria de morrer, seus olhos se enchem de desespero e lágrimas, talvez sabendo o que viria por ali. E aí ele chama as nações que se unam a ele nessa guerra contra os demônios de Parades, e enquanto isso acontece, tende a mão sangrando pro Reiner, dizendo que eles são iguais. Provavelmente desde que ele nasceu, ele era exatamente igual ao Reiner, e ele continuaria a avançar, sim, até acabar com o inimigo. E na mesma hora que o Lord Tybur anuncia a guerra de fato, o Eren se transforma num titã, ali mesmo, destruindo o prédio que estava em cima deles, e que estavam várias famílias inocentes de Eldianos, e vai pra cima do Lord Tybur na hora, chocando todos os líderes e jornalistas que estavam ali assistindo tudo, e ele literalmente parte o Willis no meio. E é nessa cena que acaba o capítulo 100. E como eu falei, apesar de não termos muitas respostas, ficam várias dúvidas, várias teorias. Inclusive, eu quero que vocês deixem, além das suas impressões aqui embaixo, eu vou pedir daqui a um tempinho no Instagram, provavelmente lá no Instagram,
todas as teorias de vocês e eu vou comentar algumas teorias de inscritos num próximo vídeo, então me segue lá pra você poder aparecer nesse vídeo. Mas, entre algumas perguntas que ficam o Lord Tywin, o Willis, morreu realmente? Porque se ele fosse o Titã Martelo de Guerra, é claro que há um tempo ali dele conseguir ativar essa regeneração e ele ativar a sua transformação e ele morreu. O Marcel, por exemplo, tinha um Titã, foi engolido e morreu, quer dizer que não é definitivo que você ser cortado, tendo o poder de Titã, você vai necessariamente se transformar. Mas, como eu falei no vídeo, já surgiram várias teorias de que talvez ele não fosse o Titã Martelo de Guerra, que ele é o Lord Tywin, as pessoas, as famílias conhecem ele, mas talvez ele fosse apenas uma fachada do cara que tinha um poder que outra pessoa teria. Muita gente desconfia, como eu falei, desse tal guarda, mas eu posso fazer um vídeo só disso. Se você tiver teoria sobre isso, já manda no Instagram quando eu pedir, que eu comento também, mas agora eu não vou comentar mais. Deixa aqui embaixo o que você acha. O Eren tá totalmente mudado, totalmente mexido, tá feio, calculista, é o cara que tá enxergando a situação toda assim. Ele não foi cego achando que aqueles lá são os inimigos dele e por isso ele tem que meter porrada em todo mundo. Não é isso, ele sabe muito bem que ali tem gente boa, tem gente inocente, tem gente que não tem nada a ver com aquilo, como nas muralhas também tinha. Mas por um bem maior, mas porque eles precisam se livrar daquelas pessoas que querem os destruir, que os enxergam assim como o mundo todo os enxerga como demônios, ele precisa fazer o que tem que ser feito, que na cabeça dele aparentemente é começar essa guerra. Dúvida que fica pra mim, o Eren tá sozinho, todo mundo na ilha sabe de tudo isso e concorda com ele, teve alguma divisão? O Armin continua com o Colossal, ele tá ali onde tá Mikasa, onde tá Levi, essas dúvidas pra mim continuam. Eu não acho que tá explícito e claro que todo mundo tá concordando e entendendo tudo como Eren, não sei ainda. E a Amy também tá com isso, tá participando disso, acho muito difícil, acho estranho, vamos ver. E quando o Eren se transforma ali no meio do prédio, ali numa salinha pequenininha, destruindo o prédio todo, matando um monte de inocente, a família Tybur morreu quando ele destrói o palco também? Não sabemos também. O Falco morre ou o Reiner consegue proteger ele, consegue fazer uma pseudo-transformação, como o Eren fez, por exemplo, pra proteger de uma bala de canhão lá a Mikasa e o Armin, lá que você viu na primeira temporada, no começo do mangá. Fica essa dúvida também. No finalzinho do discurso do Tybur, a gente vê uma cena em que o Zack parece que ele tá fora de algum lugar, ele não tá preso, ele inclusive parece que vira o rosto em direção ao festival, como se ele estivesse escutando declaração de guerra. Então, aparentemente ele não foi preso, pelo menos não ainda, o que reforça um pouquinho a ideia de que ele tá por dentro dos planos, mas seria também um plot twist muito grande pra quem tá acreditando nisso, que no final das contas ele não soubesse de nada. Pra parar o Eren ali então, se o Zack não tá envolvido, seria o Titã Bestial. Se ele tá, não tem jeito. O Colossal aparentemente tá com o Armin e também estaria do lado do Eren, provavelmente. O blindado ali, o encouraçado, a gente não sabe se ele tá com capacidade física e mental pra conseguir combater depois de tudo aquilo que ele passou, todo aquele diálogo, o que ele já tava passando sozinho. Mandíbula e Quadrúpede estão presos, então a gente teria só esse Titã Martelo de Guerra que, se não morreu junto com o Willis, tem que estar em algum lugar e tem que fazer alguma coisa. Alguma batalha, alguma coisa tem que começar nesse capítulo 101. Eu acho que quem tava esperando sangue nesse capítulo teve sangue, mas a gente joga todas as expectativas de algo bem mais brutal para o próximo, então vamos continuar aí esperando e acompanha aqui no canal pra gente ter sempre mais notícias de Shingeki. Curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tchau, tchau!